Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre Leia o Rótulo, saiba mais o que você come. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário, terapeuta holístico e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para conversar sobre esse tema tão importante, a gente trouxe Pamela Tavares, que é nutricionista, especialista em saúde pública e coordenadora geral da política de alimentação e nutrição do município de Caruaru. Pamela, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho e trocando, né, um pouquinho dessas informações, que a partir do momento que a gente conversa sobre algo, a gente está ali trocando um pouco das informações para a gente sair com um direcionamento, né, correto do que a gente pode estar nos ajudando na nossa alimentação, no nosso dia a dia, do que a gente está se alimentando, o que é a comida de verdade, que todo mundo fala hoje, né, para descascar mais, desembrulhar menos. Eu amo esse termo. Então hoje vai ser uma conversa bem bacana. Dessa vez eu fiz até uma abertura, uma intro. Você já comprou um produto achando que era saudável, mas depois descobriu que não era bem assim? Hoje a gente vai desvendar, conversar um pouquinho sobre como a indústria alimentícia traz informações nos rótulos e o que podemos fazer para não cair em algumas armadilhas. E aí, Pamela, o que é que a gente consegue trazer de pronto sobre quais são as estratégias que a indústria alimentícia traz na rotulagem dos alimentos? Então, se a gente for perceber, a gente teve um grande avanço, né, com as políticas públicas voltadas a estratégias que venham melhorar o acompanhamento desses indicadores que vem aumentando, como doenças crônicas não transmissíveis, como o aumento da obesidade, então o aleitamento materno. Então, antigamente a gente ligava a TV, né, e já tinha lá toda a historinha, o desenho, a música em si, já trabalhando na contextualização que o produto ali ele era rico de vitamina C, vitaminas A, minerais, e que de fato um pirulito que era numa base, né, açucarado no seu teor, na sua composição, ele não é fonte de vitaminas e minerais. Então a mídia em si, ela deu uma potencialidade a esses produtos industrializados, né, que vem automaticamente de uns tempos para cá melhorando. Então, tem portarias, principalmente da nossa política de nutrição, que ela tem um limite de ser utilizado as imagens de alimentos, principalmente alimentos ricos em alimentos transgênicos, alimentos com teor de sal na composição, né, de açúcares, que ele não pode ser ali estar sendo explanado como era antigamente. A gente sabe também que tem uma história pós-guerra, né? Então, pós-guerra veio uma história muito marcante, que foi os produtos industrializados, como aqueles macarrões instantâneos, né? Então, produtos enlatados. Então, foi uma medida que foi um boom mundial na transformação da alimentação nossa, em que a gente conseguiu aumentar o consumo desses alimentos industrializados. Então, é toda uma história que vem aí por trás, que influencia nessa história da alimentação nossa. E pasme, como é que chega aqui pra gente no Brasil, principalmente Nordeste, né, que tem uma alimentação mais regional, vamos assim dizer, como o nosso prato cuscuz, né? E hoje a gente tem, levando para o indicador de obesidade, a gente tem um perfil de crianças com um grau de obesidade maior do que desnutrição, pelo alto consumo desses produtos industrializados, que tem a sua potencialidade ali no mercado. Seja o valor dele, que a gente sabe que é um valor um valor pequeno, né? Porém, é como a gente sempre conversa nas condutas nutricionais, são valores pequenos com alto teor de açúcares, de sódio, que é o sal, né? De produtos que ele dá um tempo de prateleira,
que eles são modificados em laboratórios. Então, tudo isso faz com que a nossa alimentação ela fique com paladar a buscar esses produtos mais ainda, né, industrializados. Eu tentei resumir aí um pouquinho. Você trazendo essas questões, eu fiz até algumas anotações aqui sobre a propaganda, né? Acho que a gente consegue fazer um patamar de como é a propaganda hoje com relação a determinados alimentos e de como era, desculpem, e de como era antes, né? Porque antigamente usava muito, principalmente na alimentação infantil, muitos personagens, né, para poder enfeitar as embalagens e aí as crianças associarem aquele alimento, aquele personagem, aquele produto alimentício, aliás, né, não é nem alimento. E de como isso alavancava as vendas, mas não era nutricionalmente enriquecido aquele produto alimentício, né? Isso. É a mesma coisa das grandes empresas, né? Que a gente tem uma empresa norte-americana que em toda esquina de alguma cidade tem a empresa, né? Que faz a venda desses fast foods. Então, o crescimento desses alimentos, né? Dos fast foods, dessa explosão que veio pós-guerra, fez com que a sociedade em si, para andar em grupo, para ser o conceituado, para ter aquele refrigerante, o pretinho no dia do domingo ali. O status, né, de consumir. Isso aí leva, né, porque quando a gente vai falar sobre classe, a classe que ela tem o conhecimento, né, ela tem o estudo, ela tem o conhecimento, ela vai sim melhorar a busca de alimentos em fazer com que o produto, vamos assim dizer, não seja diariamente. A minha preocupação é para a população, que é menos esclarecida, que é uma população em que a gente busca levar essas informações, né, que é a população que está fazendo constantemente o uso desses industrializados, né? Então, são produtos açucarados mais de 5 vezes ao dia, que quando você vai fazer um recordatório, que é uma conversa com o paciente, com, um exemplo, uma criança, de uma vulnerabilidade social, ela tem um alto consumo ali de produtos que é a pipoca, o pirulito, né, o macarrão instantâneo, o refrigerante. Então, leva isso para a escola também. Então, assim... suco de caixinha. O suco em pó, né, que é aquele suquinho em pó. Então, assim, ali é um teor... o achocolatado também, então ali é um teor de açúcar grandemente, né, que tem na composição. E daí tem um documentário que é Além do Peso, que daí eu solto, né, para o pessoal. Fica é um documentário dica, né, pra muito gente assistir. Muito bom esse documentário, Além do Peso, fã nutricionista. Acho que é da USP, se eu não me engano. E daí ela trouxe a referência, né, da utilização do produto, aí tinha um produto e do lado o teor de açúcar na composição dele. E isso foi, né, um alarme na época que ela soltou em 2021, 2022, porque conseguiu visualizar o que está sendo comido, o que você está comendo, né? Saiu recentemente um artigo, né, da Nature falando sobre os produtos que são ricos na sua composição de produtos de longa durabilidade de prateleira. Sim. Então, esses itens... A gente pode chamar de conservadores ou conservantes, vamos assim colocar. Então, esses itens, mesmo o produto ele tendo ali zero açúcar, né, na sua composição, mas o açúcar que está sendo manipulado é um açúcar que está sendo manipulado em laboratório, que está perdendo realmente a sua consistência de açúcar ali, para entrar outro fator aditivo que altera nas questões não só de obesidade, mas a questão mental, que entra aí o Alzheimer, né, que é algo que está crescendo também na nossa população. Então, quando a gente faz uma visualização, entra não só a questão o estresse, o fator hereditariedade, entra a questão também a alimentação, né, que esse usuário ou paciente está realizando, o excesso. Acredito que a gente vai explorar ainda hoje um pouco esse assunto, mas particularmente sobre o açúcar, nem todo alimento que não tem o paladar doce, não quer dizer que ele não contenha
açúcares, Isso. né? E de como a indústria também nos rótulos utilizam outros nomes para falar de açúcar, né? Isso mesmo. Então, a gente tem a classificação dos macronutrientes. Então, os macronutrientes, eu tenho o carboidrato, a proteína e a gordura. Então, o meu carboidrato ele vai classificar em várias caixinhas, só para a gente entender. Então, dentre essas caixinhas, eu vou ter um açúcar, que ele é de rápida absorção. Eu vou ter um açúcar que ele vai ser um pouquinho mais lento na corrente sanguínea. Eu vou ter um açúcar que ele vai interferir na minha alteração da minha glicose no sangue, e vai ter o açúcar que ele não vai interferir tanto, porque ele naquela composição daquele alimento da caixinha do carboidrato, ele é rico em fibras. Então, não é que a fibra não é a salvadora, vamos assim dizer, mas a fibra ali, na composição do alimento, ele ajuda a trabalhar melhor aquele açúcar na corrente sanguínea. Então, esses alimentos é o que a gente tem que buscar, que são os alimentos que não tenham nenhum processo industrializado, né? Por isso que a gente fala muito a frase, né? Descasca mais e desembrulha menos. Amo essa frase. Porque eu prefiro tomar um suco de fruta de caixinha, ou é melhor colocar uma laranja para eu utilizar, que é fonte de fibra, vitamina C, né? Tem um teor de água ali também. É melhor eu colocar um suco de caixinha, um refrigerante, do que uma fatia de melancia, né? Que ali também vai me dar um aporte de fibra, de vitamina C, de água. Então, é nessa questão que a gente tem que contextualizar hoje com a população, né? Em relação a buscar o que é melhor ser, naquele momento, utilizar. Uhum. Né? E de como isso já filtra muito o significado das nossas escolhas, né? Isso. A partir do momento que a gente olhar para a nossa alimentação e pensar nas minhas refeições, onde é que eu estou descascando mais e desembalando menos, Isso. ou o contrário. E tem um ponto, e tem uma justificativa que até a indústria alimentícia traz à tona, que é a ideia da praticidade, Isso, né? Aqueles produtos alimentícios que são práticos e que diminuem o tempo da dona de casa ou de quem é responsável pela alimentação da família de preparo. Uhum. Eu gosto muito, quando o paciente chega com essa fala, Léo, eu gosto muito utilizar a realidade um pouco do pessoal ali da Coreia do Sul, sabe? Na parte culinária. Então, eles vão muito a supermercados, vai fazer essa compra, né, dessas verduras, da carne in natura, do macarrão, né, que não são esses macarrão instantâneos, como a gente pensa que é aqui, com alto teor de sódio. Que aquele é frito, né? É importante lembrar, ele é instantâneo porque ele é frito. Que há alto teor de sódio e gordura ali. Tanto que quando você bota na água, ele já fica, né, aquela gordurinha em cima dele. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão. E de antigamente, dos nossos avós. Então, que a gente tem, ou aqui a gente tem uma, vamos dizer assim, uma sorte, né, de morar numa região que a gente tem macaxeira, tem o inhame, né, tem o cuscuz, tem o arroz. Que a alimentação, né, regional, ela tá estritamente ligada com a nossa cultura, né? Eu acho que isso é muito válido. Que hoje a gente está se perdendo um pouco dessa referência nossa, tá? Porque até o rótulo dos flocos de milho, pode reparar que alguma parte inferior tem um Tzinho ali, né? Que significa algo. Que é de transgênico, né? Que é uma guerra que a gente tem por ser algo... a gente não vai adentrar nesse assunto porque é algo muito político e muito detalhado, vamos assim dizer, né? A gente sabe a nossa região como é, a questão da agroindústria, né? Sim. Do investimento que se tem muito forte, mas o transgênico é algo que a gente tem que refletir, trazer mais políticas mais fortes, sim, e consistentes, porque a gente manda para fora do país alimentos que não é transgênico,
de um autocontrole de qualidade de carne, de soja, né, de frutas, que é um controle, café surreal ali, no controle que eles colocam para ser vendido externamente, né? E Pamela, eu aprendi, inclusive contigo, de saber ler o rótulo do café, ver se tem o símbolo de qualidade que determina a procedência desse café. Porque às vezes a gente toma café e tem muito graveto, tem muito mato ali junto na torra, né? Infelizmente, a gente está passando por esse, eu digo que foi uma recaída nossa, né? Eu espero que melhore, nesse cuidado de ofertas de prateleira. Então, aquele produto, mesmo tendo um teor de açúcar na sua composição, mas era um produto de boa qualidade, vamos assim dizer, né? E temos hoje um produto que está sendo ofertado, um exemplo, o leite hoje. Tem um leite que ele não é o leite em si, né? Ele é uma mistura ali de leite, que tem mais teor de gordura do que leite, e está sendo ofertado. Então, isso nos preocupa nessa relação do que o usuário, do que aquela pessoa, né, aquele paciente, ele está utilizando. A gente sabe que hoje em dia o salário, né, é muito pouco para dar para tanta gente dentro de casa. Então, eles procuram fazer uma oferta, um exemplo, de salsicha, de calabresa, de quitutes, né, que são produtos que é barato ali na composição de 1 quilo de carne, né, vermelha, vamos assim usar o exemplo, e daí eles colocam isso como rotina na alimentação, porque se não for isso, não, vai ser o quê, né? E isso a gente já são os ultraprocessados? Isso, classificaria como ultraprocessados, que é outra questão que a gente já bateu em cima, né? O INCA, né, o Instituto Nosso de Câncer aqui do Brasil, ele já vem falando isso desde 2015, sobre a composição do ultraprocessados e carne vermelhas, no máximo uma oferta 2 vezes na semana. Mais do que isso, eu estou aumentando a sensibilidade celular, né, da repercussão aí de uma possível doença chamada câncer. Sim. Então, são alimentos que estão, infelizmente, na mesa de nós, né, brasileiros, e o que me entristece e incomoda através da política que eu estou atualmente, né, trabalhando aqui na Secretaria de Saúde, é ver que esses alimentos estão chegando principalmente nas localidades de zona rural, né, que são pessoas são pessoas que produzem ali o alimento, porém está consumindo outro tipo de alimento, né, que é algo que nos preocupa. Eu pensei muito no cenário dos laticínios, tá? Sobre o leite de caixinha, o leite de saquinho, que ali tem leite de várias vacas, é o leite de uma produção, né? E em vez de consumir o leite do pequeno fornecedor, né? Do pequeno produtor, que é de uma vaquinha ou de um conjunto de animais, né? Que a gente sabe a origem, sabe a procedência, sabe o que esses animais estão se alimentando. E em vez de consumir esse alimento que ele é mais artesanal, de uma produção mais controlada, que a gente sabe, vai optar por um alimento que é industrialmente produzido, manipulado, e que existe outros elementos ali para fazer com que aquele leite que está em temperatura ambiente e que está na prateleira, ele dure mais. Eu vou trazer uma fala, Léo, recentemente que eu estava participando de um encontro com os agricultores aqui de Caruaru. Que legal, massa. E eles disseram o seguinte, assim, que é muito cruel a forma em que uma empresa, né, grande, de grande porte nacional e multinacional compete, eles vão competir com essa empresa. Por que eu estou trazendo isso aqui nessa sua fala? Porque essas empresas, a gente tem uma empresa chamada Nato, que ela está em Garanhuns. É uma mega empresa, uma mega estrutura. E ela oferta ovos, frangos. E é um controle de qualidade muito grande, controle de rato, é um controle de qualidade enorme que se tem. E quando a gente traz para essa sua visualização desse
dessa pessoa do interior que tem aquela granjinha, que está começando, que né, que tem o risco ali de ter alguma interferência, de algum inseto, algum animal ali, né, que tudo isso altera, porque pode trazer doença em si. É como eles dizem, né, é muito cruel o investimento que se é dado a essa população, né, quando eles vão tentar trabalhar com as grandes marcas. Então, assim, ainda se precisa, voltando nesse olhar, se precisa melhorar nesses investimentos. Aí tem uns bancos, tem um banco específico, né? Tem políticas públicas, né? Tem políticas públicas voltadas a isso. A gente tem uma secretaria assim, aqui em Caruaru, que é Desenvolvimento Rural, que desempenha muito bem essas articulações, né? De instrumentalizar nesses pequenos produtores. Isso, de trazer melhoria, coisas simples, até de como chegar um arado, de como chegar, né, as máquinas para fazer esse arado. Mas a população ainda, ela procura aquele industrializado. Sim. Ela vai na procura daquela oferta que é do supermercado, né? Antigamente, não sei se é teu tempo, mas era o carinha passando na bicicleta com o leite, né, vendendo ali. E a gente consumia, não sabia nem como era a qualidade, nem nada desse produto. Então, a vigilância sanitária, né, ela vem potencializando essa importância de ter esse acompanhamento, de saber, eita, eu quero vender isso, mas assim, calma, eu tenho que ter todo esse cuidado aqui para não ter nenhuma contaminação aqui alimentar e ocasionar uma falha no meu produto. Porque, gente, contaminação de alimentos, dependendo do tipo de alimento, um exemplo, salmonela pode levar a óbito quando não... É muito perigoso. Quando não, como é que se diz? Tratada rapidamente, né? Sim. A diarreia em si. A gente, dependendo que a diarreia é depois de 5 episódios, né? Sim. Então, se a gente não tiver o cuidado nisso, pode levar a óbito, sim. Exato. Eu queria falar um pouco sobre, puxar o assunto, né, sobre a questão dos rótulos, né, e da nomenclatura que os rótulos estão utilizando para poder confundir o usuário, né, o consumidor. Eu lembro muito do creme de leite, por exemplo, ou até da manteiga, né, se a gente já está falando ainda sobre os laticínios, de como eles trocam o nome, né, de manteiga ou de creme de leite para mistura láctea, ou outro nome que não é aquele produto, mas está na mesma embalagem, igualzinho. E se a pessoa não prestar atenção, leva despercebido. Então, isso foi uma das falhas, como eu estava falando, né, no começo da conversa, que tivemos nessa abertura, assim, em relação a essa fiscalização, né, dos itens. Em 2014, por aí, 2015, eu estava em um congresso e que veio um pessoal da Austrália. E nesse congresso, gente, já utilizava esses rótulos. Não tem esse rótulozinho preto que ele destaca se o produto ele é alto teor de gordura. Sim. Alto. Eles já usavam isso em 2015. Né? Então, assim... E está no Brasil um pouco mais recentemente, bem recente, acho que não faz nem 2 anos. Então, foi algo que a gente vem buscando, né? Pedindo, buscando por leis, de a gente sinalizar àquela comunidade o que ele está consumindo. Ah, Pamela, eu sei que eu estou consumindo chocolate aqui que é alto teor de gordura. Certo, mas é importante você fazer a leitura que esse chocolate ele tem alto teor de gordura e eu ir lá no ingrediente, que é outro olhar que a gente tem que ter, ver no ingrediente o que é que ele tem. Então eu sempre digo assim, gente, eu sei que a gente vive um mundo que é acelerado, que a gente trabalha, sai de casa de 5 horas, 5 horas da manhã tá acordado, sai de casa de 7, só chega, sei lá, 6, 7, 8 da noite. Então vai ter momentos que você vai consumir aquele produto, né? Então olha o ingrediente, olha a composição daquele produto. Quanto menos ingrediente ele tiver, menos manipulado ele foi. Quando você traz o exemplo da manteiga, né, que está se utilizando principalmente o creme, é aquela composição que eu estou colocando. A gordura a mais do que o item vegetal ali, que é a composição dela. Então a gordura é ela que dá o sabor, gente. É ela que dá aquele sabor gostoso, é ela que dá aquele sabor que o cérebro ele fica viciado, vamos assim utilizar esse termo bem bruto, vamos dizer assim. Ele fica dependente
daquele alimento. Por isso que quando você vai fazer uma reeducação alimentar, o pessoal pede os 21 dias, que é o tempo de adaptação das papilas gustativas, é como se fossem os tapetinhos da nossa língua, certo? E o cérebro, porque ele fica todo o tempo. Pamela, tu tem que tomar aquele refrigerante que tu tomava 1 litro por dia, tu tá diminuindo por 500 ml. Cadê os outros 500? Eu tô sentindo falta. Então, o cérebro, ele ativa. Por que ele ativa? Porque o nosso corpo é uma cascata de eventos, gente. Ele tá acostumado com aquele tempo e o consumo alto de açúcar e gordura. Quando você vai diminuindo, ele vai ficando dependente, ele vai sentir falta. É uma droga, literalmente. Por isso que a maioria tem um médico que ficou bem conhecido, porque ele disse, o açúcar é a nova cocaína, a nova droga do momento. Foi duro assim a fala, mas é real, fisiologicamente isso é real. A gente fica muito adaptado àquele alto consumo. Criança, quando ela faz alto consumo de açúcares, durante o dia ela fica como? Ela fica bem ativa, brinca muito, fica com o globo ocular dilatado, né? Fica correndo, brincando, não quer se alimentar, fica com falas repetitivas, fica hiperativa, dependendo do consumo ali grande que está fazendo de açúcar. Existe uma alteração comportamental por conta do uso de determinados alimentos. Sim. E isso é importante as pessoas terem consciência disso, né? Sim. Tanto, aproveitando essa sua fala, que quando a gente faz alto consumo desses produtos, comer muito fora, produto industrializado, fast foods, tem tendência de entrar em um quadro de tristeza, melancolia, né? Então, já tem estudos correlacionando isso, né? De trazendo essa linguagem do corpo. Então, não estou dizendo que a gente vai ter que parar tudo, mas é uma terapia, sim, a gente ir em algum momento naquela cozinha, né? A gente preparar nosso alimento. É a forma de chamar a família, de estar próximo, de socializar ali com os familiares, né? Não usar temperos prontos. Não precisa usar temperos prontos. A gente tem alho, tem cebola, tem coentro. Não carregar de sal. Né? A gente tem tanto produto que pode ser utilizado naturalmente que fica uma comida gostosa, fica uma comida boa ali para a alimentação da família. O que os nossos avós utilizavam, gente, antigamente, a gente ia numa padaria, a gente ia a pé. Hoje em dia a gente vai de carro, né? A gente vai numa academia, a gente vai de carro. Né? Então, antigamente, nossos avós, para chegar na cidade, eles andavam 2, 3 quilômetros. Então, acordava cedo, mexia na terra, né? Cuidava da terra. É aquela coisa, os nossos avós, essas gerações anteriores, eles não faziam atividade física de ir à academia, né? Mas se fazia muito mais com o corpo, né? Se movimentava muito mais com o corpo do que a gente hoje em dia. Léo, dormia cedo. Sim. Dormia 7 horas da noite. Isso é um luxo, gente. Dormia 7 horas da noite, acordava cedo, se alimentava bem. Não tinha produtos industrializados. Né? Era a refeição que era tirada ali da produção deles, ou que eles podiam comprar naquela época, mas não era tanto como hoje, né? Como a gente encontra essa escolha. Então, quando o pessoal fala, mas antigamente não tinha isso, realmente. A escolha, a opção era outra. Não tinha esse contexto, né, que a gente vivencia hoje. Aí o que uma dica que eu dou é procure trazer esses rótulos, esses alimentos industrializados para você. Para o bem. Como seria isso para o bem, Pamela? Então, hoje tem supermercados que eles trabalham com as frutas frescas, eles cortam, ofertam para você utilizar lá, né, de compra. Tem supermercados que não utilizam transgênicos. A gente tem uma feira aqui nossa, nas quintas-feiras, né, aqui em Caruaru, que não tem produto, não tem agrotóxicos nessa composição dessas verduras e legumes ali na oferta. Então, a gente procurar ver o que é que eu posso trazer de bom na escolha. Ao invés do refrigerante, vamos trocar por outra opção, sem ser o refrigerante. Não, mas eu gosto, então vamos tentar água com gás. Não gosto da água com gás, vamos tentar a fruta. Pronto. Vamos tentar fazer essas escolhas, porque a gente também não pode parar no tempo e dizer assim, não, hoje a gente não vai consumir mais nada disso.
não tem como. Não tem como. Não tem, porque assim, a medida é que isso vai aumentando mais, né? Tanto que existem profissionais que utilizam muito a oferta de suplementações. Como assim, Pamela? Sei lá, eu faço um acompanhamento nutricional de um paciente, ele nem consome direito vitamina C durante o dia. Ele não consome fruta, não toma suco, ele não consome verduras, não come alface, não gosta de salada crua nem cozida. Existe, tá, gente? Pessoas assim. Aí a gente entra no aporte de suplementos e tenta ver alguma estratégia nutricional que ele consuma. Não come feijão, mas toma sopa. Então vamos colocar sopa aí na dieta dele para ele se alimentar. A sopa de feijão. Né? Uma sopa de feijão, uma sopa de carne, mas que que a gente também não fique naquele paradigma, assim, dizendo assim, não, ele não consegue isso, mas tem que ser isso. A gente tem que ver outras possibilidades, até porque a gente tem que respeitar o outro, né? A gente não sabe como ele foi criado, a educação que ele teve de alimentação, como foi a apresentação dele com a alimentação. Hoje, que eu acho que vai ser um novo recorte daqui a uns 5 ou 10 anos nossos, que são essas crianças, que a maioria delas estão entrando mais cedo em escolas, né, em hotelzinhos. Por quê? Porque a maioria das mães estão nesse seu tempo trabalhando. Então, como é que vai ser essa apresentação dessa alimentação? Porque tudo começa na parte da introdução alimentar. Então, é impressionante, né? Nos Estados Unidos, na escola de lá, eles têm um limite de ter o consumo de teor de gordura na refeição. Como era antigamente, que era litros e litros de óleo, não pode. Tem o dia da fruta e tem que consumir. Ainda aqui, na parte pública, né, a gente tem uma parte que é o PAA, que é a Política de Alimentação da Agricultura Familiar, que faz parte da nossa... linda essa política. Faz parte da nossa refeição aqui, da merenda, da escola, da creche, né? Não entra esses embutidos, salsicha, não entra. É um trabalho muito lindo que se faz aqui. Larissa é a coordenadora da política da nutrição na educação. É um trabalho muito lindo mesmo, porque a gente sabe de toda a dificuldade que tem ali na questão dessa criança na escola, né? E, infelizmente, ainda tem que se melhorar esse olhar nas particulares, porque o aluno tem ali a cantina que tem todas as ofertas para ele do que ele quiser levar, seja o biscoito recheado, ou seja, a coxinha frita ali para aquele momento, né, para ele. Então, os produtos, né, em si, eles vão estar em oferta para nós sempre. O importante é a gente começar a educar essa população e não ser uma alimentação diária, né, vamos assim dizer, que comprometa a qualidade de vida dessa população. Porque hoje em dia, o aumento de pessoas com infarto, né, problemas de coração, aumento do colesterol LDL, que é aquele colesterol que a gente classifica como ruim, que é o que está bem pertinho ali, ama levar gordura para nossas veias e artérias. Então, a questão do Alzheimer, então, o sedentarismo, tudo isso leva para uma má qualidade de vida que a gente não quer. Eu sou muito ativa. Então eu fico imaginando, meu Deus, eu vou estar velha dirigindo meu carro, porque eu não quero estar parada, né, esperando algo que seja feito por mim. Ainda não estou preparada para essa fase, mas é a partir desse pensamento como é que você vai ser daqui a 10, 20, 30 anos, né, se você vai andar com uma bolsinha de remédios para cima e para baixo, ou você vai começar agora, né, como Sócrates dizia, que teu alimento seja teu remédio. Ou você vai começar de agora, né, melhorando sua alimentação. Porque as pessoas têm dificuldade de fazer essa ligação, que é óbvia, mas que por conta do recorte de tempo a gente não consegue. O alimento que eu estou comendo hoje, as escolhas que eu estou fazendo hoje sobre meu bem-estar, sobre atividade física, sobre como eu durmo, sobre como eu convivo, sobre o que eu como, sobre a qualidade do que eu como, vai desembocar diretamente na minha velhice, na autonomia que eu vou ter na minha velhice, na minha qualidade de vida. Porque muitas vezes, aliás, a gente sabe de pessoas ou convive diretamente com pessoas que na velhice têm completa dependência de outras pessoas. Isso mesmo. Eu acho que o que a gente menos quer na vida é depender de outras pessoas quando a gente tiver mais velhinho, né? E ficar com a memória ativa, Exato. né? Trabalhando, não é trabalhando
Porque vai chegar um momento que você vai parar, mas é trabalhando com as coisas mínimas, é você se parar um pouco e dizer assim, peraí, eu gosto de fazer o quê? Né? Eu gosto de fazer alguma coisa com artesanato? Não, eu gosto de mexer em planta. Aí, de novo, eu vou trazer referências ali do pessoal, né, da Coreia, da China. Eles, assim, têm um trabalho intenso, que eles trabalham muito, uma jornada de trabalho enorme, mas eles têm muito cuidado nessa questão de alimentação. Muito, o consumo que eles fazem, né? Eles têm muito esse cuidado, que é o que a gente deveria ter também. Sim, e tomara que a gente consiga, de certa forma, ter esse impacto, né? A gente sabe que a gente tem políticas públicas tão preciosas com relação ao incentivo à atividade física, Isso. ao incentivo a uma alimentação saudável, uma alimentação criticamente positiva, né, com relação ao bem-estar, que talvez a gente consiga não chegar numa Coreia, mas chegar num Brasil regional, culturalmente estreito com o que é nosso e que a gente consiga ter um bem-estar e uma longevidade muito positiva, né? Isso. A gente busca. Temos muitas pessoas militando, né, sobre esse cuidado, sobre esse bem que é a nossa alimentação, e vem as estratégias, né, que vêm através das nossas políticas públicas, do nosso SUS, nosso guerreiro aí que aguenta tantas pancadas, né, faz com que essa reflexão fique pertinente, porque se não fosse isso, Léo, que a gente fala assim, a política, ele só lembra dos postinhos de saúde, né? Que é as UBS, as unidades de saúde da família. Mas tem a vigilância sanitária em cima, né? Tem toda aí uma equipe que está na preocupação, né? Vem a equipe da especializada sinalizando, gente, está tendo muito internamento com pacientes obesos, cardiopata, né? O que é que está acontecendo? Vamos melhorar aí a saúde dessa população. Como é que eu consigo ver, né? Eu tenho uma população que é quilombola ou indígena. Como é que eu posso adentrar nessa população sem desrespeitar a tradição deles e o que a gente pode melhorar da alimentação? Porque, pasme, a maioria dessas populações tem um grande consumo de comidas industrializadas. Sim. Né? Pamela, tem uma notícia muito triste, que é o fim do nosso episódio. Foi bom. Foi ótimo, não foi? Eu gostei bastante. Se deixasse a gente falava aqui o resto do dia. É muito bom. Amo falar sobre alimentação. Não só comer, mas falar também é muito bom. Bom. Então, gente, a gente tá chegando ao fim do episódio de hoje. E foi, sem sombra de dúvidas, uma excelente e esclarecedora conversa. Então eu gostaria de agradecer a Pamela por estar conosco. Deixo aí facultada a palavra para você se despedir da nossa audiência e deixar uma mensagem final. Muito bom convite. Esse tempinho aqui que a gente conversou foi muitas informações, mas que a gente consiga priorizar o nosso alimento como uma medicação mesmo, a gente acordar de manhã, né, buscar a água, buscar o alimento ali da terra, o alimento que foi extraído, fonte de fibra, sem nenhum processamento ali na interferência, né, e que isso venha durante o nosso tempo, fazendo com que isso crie um hábito, porque criando um hábito a gente vai continuar se alimentando melhor, a gente vai continuar a ter nossas atividades, a gente vai continuar que nossa saúde mental ela seja protegida, né, nessas correrias nossas do dia a dia. Então, que essas informações de hoje, né, traga a oferta mesmo de informação para vocês e que quando chegar no supermercado vão lembrar desse podcast de hoje e procurar ver os ingredientes ali. Quanto menos ingrediente na composição, melhor para ser consumido. E é isso, gente. Obrigada. Pamela, só assim pra gente se encontrar. A vida é tão corrida, né? Fiquei tão feliz que você aceitou o nosso convite. Chame mais vezes. Vai ser chamada, porque acho que vai ter muitos assuntos maravilhosos pra gente poder abordar sobre o quanto a nutrição contribui para a saúde pública e para o bem-estar das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante sobre leia o rótulo, saiba mais sobre o que você come. Então agradecemos a nossa querida convidada e a você que continua a nos acompanhar nas redes sociais. @nepcaruaru, @prefcaruaru.